Fala, gente, tudo bem? Aqui é o professor Elvis. Grande prazer de estar com vocês mais um momento para estudar um pouquinho mais de Química. Gente, essa aula aqui é de Química A para você do segundo ano. Você do segundo ano aqui do Colégio Alfa de Umuarama e também do Colégio Integral de Maringá. Galera, o último assunto que nós trabalhamos foi a parte de concentração de soluções. Então lembra bem, ó. Nós estamos estudando nesse capítulo, que é o primeiro capítulo do livro 3, sobre dispersões. Nós começamos o nosso ano estudando dispersões, suspensão, coloide, soluções. Cada uma delas, as suas especificações e características, certo? Começamos a estudar então de uma maneira específica soluções nos últimos vídeos que você pôde acompanhar. Lá eu trabalhei concentração de solução. Todas as maneiras de expressar a concentração, seja a concentração comum, gramas por litro, seja a concentração molar, mol por litro. Trabalhei com vocês o título, que é massa-massa, volume-volume, massa-volume, ppm, ppb e também a parte de fração molar. O próximo tópico agora a ser trabalhado é a parte de diluição. Gente, diluir uma solução nada mais é do que diminuir a concentração dela, ok? Isso é diluir, é muito simples de entender, gente, já está instalado no seu HD, você já faz isso diariamente. Digamos que você fez um suco na sua casa, e esse suco, ele ficou muito forte. O que você faz para deixar ele com um sabor mais agradável? Você adiciona mais água. O fato de adicionar mais água é adicionar, então, mais solvente, que é a água, diminuindo a concentração. Fica aquele suco mais ralinho, ou seja, você fez uma diluição. Galera, beleza? Já está instalado aí para vocês o que é a diluição. Para servir de exemplo, então, pensa comigo em uma solução A, beleza? Essa solução A tem uma concentração 1. Ótimo, concentração 1. Eu poderia chamar de concentração 1 ou de concentração inicial, tanto faz. Pegando essa minha solução 1, de concentração 1, eu posso adicionar água, que é o solvente. Então pensa comigo, ó. Eu saio de uma situação A com uma concentração 1, nós vamos adicionar água. Lembrando que a água é o solvente universal, por isso que eu estou utilizando ela, soluções aquosas. Adicionando água, o volume vai aumentar. Antes eu tinha aqui um certo volume inicial. Então presta bem atenção. Eu tinha uma concentração 1, certo? E um volume 1. Legal. Adicionando água, o volume ele aumenta. Por exemplo, aqui eu tenho 2 quadradinhos desenhados aqui no quadro. Coloquei mais água, foi aqui para 3 quadradinhos. Eu vou desenhar aqui com uma cor diferente, mais clarinha, para querer dizer que tem aqui então uma diluição. Diminuiu a concentração. Agora eu tenho uma solução B. Beleza. Tranquilo? Tá prestando atenção? Respira um pouquinho, dá uma esticada, continuando. Gente, essa minha solução B, ela também possui uma concentração. Eu vou chamar essa concentração de concentração 2, beleza? Eu também tenho um volume, onde eu chamo de volume 2. Você concorda comigo que esse volume 2 é o volume 1 que eu tinha inicialmente, mais a certa quantidade de água que nós adicionamos? Então, anota isso aí, por favor, ó. Anota essa observação, que esse volume 2 é igual ao volume 1 que eu tinha inicialmente, mais um certo volume de água que foi adicionado. Tranquilo? Então, deixa isso daí, ó, guardadinho para vocês, que nós vamos utilizar futuramente. Ótimo. Mas vamos fazer aqui outras conclusões importantes. Eu quero que você imagine o seguinte, ó. Eu tenho aqui na minha mão 3 giz, beleza? Pensa comigo que a minha mão é o frasco A. Eu tenho 3 giz aqui. Ou seja, o giz é o meu soluto, certo? Eu tenho um certo volume.
Gente, eu estou adicionando agora mais água, estou adicionando solvente. O que acontece com a concentração da solução que é a minha mão? Eu adicionei água. A concentração aumentou ou diminuiu? A concentração diminuiu porque eu aumentei a quantidade de solvente que é a água, perfeito? É o exemplo que eu falei anterior. Você tem um suco com um gosto bem forte, adicionou água, o suco ficou mais ralinho. Qual é a única coisa que não mudou na minha situação inicial? Antes eu tinha 3 giz e coloquei água. O que mudou? Concentração mudou. O que não mudou? Tenta responder para mim. A quantidade de giz não foi alterada. Significa que esses 3 giz que eu tinha antes, eu continuo tendo depois. Ou seja, não alterou a quantidade de soluto. Perfeito. Gente, pensa comigo na concentração comum. Eu pego aqui com vocês a minha concentração 1. Pensa que eu estou trabalhando com concentração comum. Concentração comum é massa 1, que é massa do soluto, dividido por volume da solução. Ótimo. Agora pensa aqui do lado, na situação 2. Eu tenho a concentração 2, que é igual. A massa do soluto que não mudou, massa 1. Gente, aqui esse V1, em vez de chamar de 1, eu poderia chamar ele de A, tudo bem? Não tem problema. Anota aí, eu poderia chamar ele de A. Aqui eu vou chamar de VA. Já para continuar, onde está escrito V2, eu vou chamar de VB. Não tem problema, você pode anotar aí do ladinho, que V2 aqui é a mesma coisa que VB. Pensando nisso, concentração 2 é massa 1, que é a massa do soluto, dividido por VB. Dentro destas duas equações, o que não mudou? M1, M1. Então, eu vou isolar o M1. Eu quero deixar o M1 sozinho. Como que eu faço isso? Para deixar o M1 sozinho, concentração e volume, na multiplicação cruzada, eles ficam, então, multiplicando um pelo outro. Isso acontece aqui também. Volume B vezes concentração 2. Então, presta bem atenção. Olha o que vai acontecer. A massa 1 fica igual a concentração 1 vezes volume A. Acontece o mesmo aqui do lado. A massa 1 é igual a concentração 2 vezes volume B. Gente, a massa 1 aqui é a mesma aqui. Se a massa 1 é igual à massa 1, eu tenho duas equações aqui, eu posso igualar elas. Eu digo para vocês que este M1 é igual a este M1. Perfeito. M1 é igual a concentração 1 vezes volume A. Aqui, M1, este é igual a concentração 2 vezes volume B. É igual a concentração 2 vezes volume B. Gente, essa equação é a equação da diluição. Essa equação aqui, é a mais importante para você nesse momento, tá bom? É a equação da diluição. Ou seja, quando você tem que resolver um exercício de diluição, você vai identificar a concentração inicial da solução, o volume inicial da solução, ok? E tem que identificar depois qual é a concentração final e qual é o volume final. Algo que é muito interessante, pessoal. A concentração, aqui eu trabalhei com concentração comum. Pode ser qualquer tipo, pode ser concentração comum, molar, concentração em título, ppm, ppb, não tem problema. Se você utilizou a concentração 1 como uma concentração comum, ou seja, gramas por litro. Se você utilizou essa primeira em gramas por litro, gente, a segunda concentração também tem que ser em gramas por litro, tá bom? Não pode ser mol por litro. Aqui é grama por litro,
aqui também tem que ser grama por litro. Aqui é mol por litro, aqui também tem que ser mol por litro. Tudo isso ao mesmo tempo. Mas, teacher, se eu utilizar a concentração em mol por litro e o exercício deu o volume em ml, eu posso utilizar o volume em ml? Gente, pode sim, tá? Se você utilizar aqui o volume em ml, utilizou esse volume aqui em ml, o volume B você também tem que utilizar em ml. Ou seja, a grandeza que está do lado esquerdo tem que ter a mesma unidade que a grandeza que está do lado direito. Ô teacher, você está querendo dizer então que eu posso utilizar ao mesmo tempo concentração molar mol por litro e essa concentração aqui também mol por litro. E o volume pode ser ml e ml? Sim, porque este ml corta com esse ml, sobra apenas mol por litro, mol por litro. E este mol por litro corta com este mol por litro, sobra apenas ml e ml. Ou seja, o que eu não posso fazer? Volume A em ml, volume B em litro. Não pode. Beleza, gente? Você assiste essa aula quantas vezes forem necessárias. Ela trata, então, sobre diluição. Beleza? Fala, galera, beleza? Aqui é o professor Elvis. Estamos aqui na continuação da aula sobre diluição, ok? Então, vamos lá continuar com esse teu entusiasmo aí. E, gente, na primeira aula eu trabalhei o conceito de diluição, que é diminuir a concentração de uma solução, beleza? E nós faremos agora aqui algumas conclusões em 2 exemplos. Exemplo 1. Eu tenho uma concentração 1, tá? De uma solução A. Pensa comigo em uma solução inicial. Eu tenho uma solução A de concentração 1 mol por litro. Beleza. Aí o exercício diz para vocês também que essa concentração, essa solução que tem concentração 1 mol por litro, a capacidade dela é meio litro. Então presta bem atenção. Eu tenho meio litro de uma solução que está a 1 mol por litro. Estas são as minhas informações iniciais. Tranquilo. Aqui, ó. Informações iniciais. Aí o exercício completa ainda dizendo o seguinte: eu estou adicionando 500 ml de água. Certo? Olha, o exercício está adicionando 500 ml de água a esta solução que já existia. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor da concentração final? Ok, vamos lá. Eu sei que esta é a minha fórmula. Essa daqui é a fórmula, onde eu coloco concentração 1, volume 1 ou volume A, é igual a concentração 2, volume 2 ou volume B. Tá bom? Gente, eu tenho o valor da concentração 1. A concentração 1 vale 1 mol por litro. Então, no lugar de concentração 1, eu vou substituir por 1 mol por litro, vezes volume inicial. O volume inicial é 0,5 litros. Então, eu coloco vezes 0,5 litros. Isso daqui é igual. Concentração 2. Concentração 2 é o que eu quero encontrar. É a concentração final. Olha, concentração 2 vezes o volume B. O volume B é o volume final. O volume final nada mais é do que o volume que eu tinha antes, mais o volume que foi adicionado de água. Mas preste bem atenção. Aqui está 0,5 litros, 500 ml. Eu tenho que colocar na mesma unidade volumétrica. Teacher, qual unidade eu utilizo? ml ou litro? Bom, aqui eu utilizei 0,5 e esse 0,5 está em litros. Então é interessante utilizar a mesma unidade, tá bom? Para volume e a mesma unidade para as duas concentrações. Esse 500 ml, então eu vou transformar em 0,5 litros. Bom, 1 litro tem 1000 ml, 500 ml, x litros. Só para você entender, eu fiz uma regra de 3. Ó, eu fiz o seguinte, que 1 litro tem 1000 ml, eu tenho 500 ml
Isso é x. Fazendo essa regrinha de 3, eu sei que x é igual a 0,5 litros. Bom, então o meu volume B, que é o volume final, é 0,5 que eu tinha antes, mais 0,5 que eu acabei de adicionar. Perfeito. Esse daqui é o volume B. Tranquilo. 1 vezes 0,5, ó, vamos continuar a continha aqui, tá? 1 vezes 0,5, 0,5. Isso é igual a C2 vezes 0,5 mais 0,5, 1. Perfeito. Então fica, ó gente, eu só vou inverter de lado, tá bom? Mas antes de inverter, continua. Ó, 0,5 é 0,5. C2 vezes 1, C2. Beleza? Então eu digo para vocês que, só para inverter, C2, que é a concentração 2, é igual a 0,5 mol por litro. Mol por litro. Gente, esta aqui é a concentração final. Olha a conclusão que a gente pode ter. Olha a conclusão. A minha concentração inicial é 1 mol por litro. Quando eu adicionei 500 ml, eu dobrei o volume, porque o volume inicial era 0,5. Quando eu adiciono mais 0,5 litros, eu dobro o volume. Gente, quando eu estou dobrando o volume, a concentração cai pela metade. Antes a concentração era 1, caiu pela metade, foi para 0,5. Teacher, e se eu triplicar o volume? A concentração cai 3 vezes. Ou seja, eu posso concluir para vocês que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, conforme aumenta o volume, diminui então a concentração. São grandezas inversamente proporcionais. Esse símbolo aqui, ó, isso que eu acabei de escrever para vocês, quer dizer que concentração e volume são inversamente proporcionais. Então, só repete comigo. Se dobra o volume, acontece o que com a concentração? Diminui pela metade. Perfeito? Vamos então fazer aqui um segundo exemplo, que acaba aparecendo bastante, tá? Eu estou trabalhando aqui com um composto iônico. Gente, eu tenho uma solução... exemplo 2. Eu tenho uma solução aqui de cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio, MgCl2. E essa solução, ela está a 2 mol por litro. Significa que a concentração é 2 mol por litro de MgCl2. O meu volume inicial é de 1 litro, tudo bem? O meu volume final será de 2 litros. O que eu posso concluir até agora? Quanto que eu adicionei de água? 1 litro. Porque antes eu tinha 1, mais 1 deu 2. Gente, eu dobrei o volume. Olha, eu dobrei o volume. Lembra para mim, se eu estou dobrando o volume, o que acontece com a concentração? Cai pela metade. Mas o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo qual é a concentração do ânion cloreto Cl- na minha solução B, na parte final. Ó, o exercício não está pedindo a concentração final do cloreto de magnésio. Está pedindo a concentração final só do cloreto. Gente, quando você tem um composto iônico e ele está pedindo a concentração do cátion ou do ânion no final, é necessária realizar a dissociação iônica desse composto. Então, antes de tomar outras conclusões, vamos fazer a dissociação? Ó, o meu composto é o MgCl2, tá bom? Aí, quando eu pego o MgCl2 e coloco em meio aquoso, dentro da água, ele sofre uma dissociação. Ou seja, eu vou separar cátion do ânion. Gente, ó, em um composto iônico,
isso aqui é um sal, sempre a primeira parte é a parte positiva, que é o cátion, e a segunda parte é a parte negativa, que é o ânion. Então eu vou separar eles dois, tá bom? Normalmente é muito fácil de enxergar. Primeiro vem um metal. Então para separar o composto, separa o metal que tem no começo do resto. O metal que tem no começo é o Mg. Então vamos colocar aqui, ó, Mg. Tá bom. Mais o Cl. Então aqui presta bem atenção. Qual é o número que está escrito debaixo do Mg? O senhor não está escrito nada. Então significa que ali eu entendo que está escrito o número 1. Esse número 1 que está escrito aqui embaixo do Mg representa a quantidade de magnésio que eu tenho. Então dentro de 1 mol de MgCl2 eu tenho 1 mol de Mg. O número que está aqui debaixo do cloro, ó, é o 2. Esse 2 expressa a quantidade do cloro. Então, dentro de 1 mol de MgCl2, eu tenho 2 mols de Cl. Tá bom. Esses numerozinhos que estão aqui embaixo representam duas coisas para a gente. Primeiro, foi a quantidade do meu ânion, quantidade do meu cátion, ou seja, a quantidade do íon. Além de expressar a quantidade da minha entidade química, também expressa a carga do outro carinha. Ou seja, aqui eu tenho 1 Mg, é a carga do Cl. É aquela regrinha de escorrega e tomba. O número 1 que apareceu no Gl escorregou do cloro. Significa que em cima do cloro a carguinha é menos 1. Eu deixo apenas o símbolo do menos. 2 é a quantidade de cloreto. No escorrega e tomba, esse 2 escorregou do magnésio aqui no cloro. Significa que a carga do magnésio é mais 2. Pronto, está completinha aqui a minha dissociação. Claro, eu poderia colocar aqui que isso daqui é aquoso, esse também é aquoso, tá bom? Esse daqui, sólido. Sólido dentro da água gera isso daqui. Então presta bem atenção. O número que está implícito aqui na frente é o número 1. Significa que 1 mol de cloreto de magnésio abre em 1 mol de magnésio e 2 mols de cloreto. Gente, qual é a concentração inicial de cloreto de magnésio? Está escrito aqui, ó, a concentração inicial é 2 mol por litro. Qual é a proporção? 1 para 1 para 2. Se aqui está escrito 1 mol, aqui também está escrito 1 mol. Significa que se aqui está escrito 2, é 1 para 1, aqui eu escrevo o que também? 2 mol por litro. Significa que a concentração de Mg mais 2 é 2 mol por litro. Mas verifica agora a seguinte proporção. 1 mol de cloreto de magnésio abre em 2 mols de cloreto. Se inicialmente a minha concentração de cloreto de magnésio é 2 mol por litro, ó, 1 está para 2. 1 multiplicando por 2 deu 2. 2 multiplicando por 2, a concentração de cloreto no início é de 4 mols por litro. Então, gente, ó, só repetindo, ó, presta bem atenção. Olha a seguinte proporção. 1 está para 1, está para 2. Então, se a minha concentração do cloreto de magnésio inicial é 2 mol por litro, 1 para 1, 2 mol por litro. Então, 1 para 1, se aqui eu tenho 2, aqui eu também tenho 2. 1 para 2. Então, se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Dobrou. Se aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Então, a concentração inicial do Cl- é 4 mol por litro. Aí ele quer saber qual é a concentração final. Gente, o volume não dobrou? Se o volume dobra, o que acontece com a concentração? Cai pela metade. Se antes eu tinha 4 mols por litro, agora eu tenho 2 mols por litro. Mas, professor, eu quero fazer a conta. Utiliza a fórmula, ó, concentração 1, volume A, é igual a concentração 2, volume B. Qual é a concentração 1 do Cl-? 4. Qual é o volume dele? 1 litro. Concentração 2 é o que eu quero descobrir. Volume 2, 2 litros. Ó, 4 vezes 1, 4.
C2 vezes 2, 2C2. Esse 2 desce dividindo, então eu posso falar que a concentração 2 é igual a 4 dividido por 2. Então, a concentração final, a concentração 2 do Cl menos 4 dividido por 2, 2 mols por litro, que é o que a gente concluiu ali agora há pouco. Beleza, gente? Está aqui, então, a resposta. Bom, independente, você que é do Alfa, o Moarama, e você que é do Integral, o Maringá, agora, depois que você assistiu essa videoaula, as duas aulas, se for necessário, assista novamente, você vai realizar as tarefinhas propostas, beleza? O seu coordenador, a sua coordenadora, coloca então para você qual exercício fazer agora, que serão dos livros. Beleza, gente? E quem tem que fazer uma atividade avaliativa, faz também. Galera, um grande abraço do professor Elvis Fatality.